Abra sua Bíblia comigo em João 10. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 27. João 10, verso 27. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Vamos dizer isso mais uma vez? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Amém? Agora abra comigo em Lucas 24. Lucas 24, verso 49. Lucas 24, verso 49. Aleluia. Diz assim: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Feche seus olhos, vamos orar juntos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós estamos aqui reunidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Nós temos colocado a nossa mente, o nosso coração diante do Senhor. E nós oramos, Pai, te pedindo que o Senhor fale a cada coração presente aqui nessa noite. Nós oramos, Senhor, por revelação, por discernimento. Oramos para que o Senhor nos entregue aquelas coisas da Tua palavra que a letra não tem a capacidade de entregar, mas o Teu Espírito tem. Nós oramos pedindo que o Senhor continue ministrando a esse ambiente. Nós oramos para que os Teus anjos estejam liberados aqui, para que esse lugar esteja cercado da Tua presença. Nós consagramos todas as mentes aqui ao Senhor e declaramos, Pai, que nada do que o Senhor tem liberado para essa noite ficará retido na eternidade e nada do que temos liberado para o Senhor ficará aqui, Senhor, nessa terra. Nós oramos te pedindo que o Senhor ministre a esse lugar, individualmente a cada pessoa que está aqui, que reverência, graça e temor ao Teu nome caiam sobre nós e que a Tua palavra seja ministrada debaixo da autoridade que só o Teu Espírito pode fazer com que ela seja ministrada. Nós nos rendemos à Sua palavra, estamos na Tua mesa e desejamos que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Gente, nós falamos nas outras semanas, que vocês podem conferir lá no YouTube, já está tudo lá. Essa semana já subiu bastante material. Nós falamos que avivamento, de modo bem resumido, não é um movimento de um dia em um determinado local. Nós falamos de modo bem abrangente, trabalhamos vários pontos e você pode compartilhar disso assistindo o que está lá. Hoje, de modo especial, vai culminar tudo aquilo que a gente já falou de um modo assim bastante objetivo na igreja primitiva, ou como você queira chamar, na igreja apostólica, com o mover que aconteceu em Atos 2. Mas antes da gente mergulhar nisso aqui, eu queria que você lembrasse do primeiro texto que nós lemos no Evangelho de João. Quando nós dissemos uma palavra de Jesus, Jesus falou: as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz, elas me seguem, porque elas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz e elas me seguem. Não tem como a gente vivenciar a experiência de um avivamento sem antes discernirmos qual é de fato a voz do Senhor Jesus. Esse versículo não significa que Deus está escolhendo de modo arbitrário. Você é minha ovelha, então você conhece a minha voz. Você não é minha ovelha, então você não conhece a minha voz. Não é isso que Jesus está dizendo.
Ele está falando como alguém que já viu o final da história. E ele está dizendo, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Elas seguirão a minha voz. Elas obedecerão a minha voz. Então, o primeiro passo, querido, para você viver uma experiência de avivamento genuíno, é você se exercitar em discernir, a ouvir a voz de Deus. O apóstolo Paulo nos ensinou que no mundo existem muitas vozes, e de fato, existem muitas vozes no mundo. E se nós não nos esforçarmos para saber qual é a voz de Deus, existem muitas vozes semelhantes. No contexto da sua família, deve ter uma tia que tem a voz parecida com a voz da sua mãe, sim ou não? No contexto da família, a gente consegue ouvir vozes muito parecidas. Não é diferente no mundo espiritual. A Bíblia diz que Satanás, se for preciso, ele consegue se demonstrar, aparecer como um anjo de luz. Nem toda luz é um anjo de Deus, viu? Então, eu e você precisamos colocar esforço nisso. Qual é a voz de Jesus? Deixa eu exercitar, deixa eu provar essa voz na palavra, deixa eu provar o meu coração. Senhor, eu desejo, não deixe que os meus pés se embaraçem. Eu quero discernir a tua voz. Esse desejo, essa fome, é o primeiro passo, gente. Amém? As pessoas estão acostumadas, né, a ouvir tudo que é pregado, tudo que é falado, sem nenhum tipo de critério. E não é porque elas não desejam ouvir a voz de Deus, é porque elas têm preguiça de examinar nas Escrituras e saber que aquela voz é a voz de Deus ou não. Quando não é preguiça de examinar nas Escrituras, é o fato de não ter uma vida de oração devocional frutífera. Então qualquer voz é a voz de Deus. Quando não é isso, está acostumado num contexto em que a voz de Deus sempre vem pela boca de alguém. Então, quando ela lê as Escrituras, não é Deus falando. Quando ela ora, não é Deus falando. É como se Deus só falasse através da boca de alguém. Então, para tudo que eu vou falar daqui por diante, e você pode até esquecer as coisas que eu vou falar daqui por diante, embora eu ore para que elas estejam fixas no seu coração, mas não deixe de exercitar o seu ouvido espiritual. Porque Deus pode estar falando no seu ouvido e você está achando que aquela voz não é a voz de Deus. Deus pode estar chamando a sua atenção, lhe dando um direcionamento, apontando um livramento, abrindo os seus olhos. E porque você não conhece a voz do seu Pai, você não segue aquele caminho. Jesus, ele foi claro, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me conhecem, elas seguem. Amém? Então, quantas ovelhas de Jesus Cristo estão aqui nessa noite? Você tem certeza disso? Empenhe-se em ouvir a voz de Deus. Amém? Exercite-se em ouvir a voz de Deus. Esse é o começo. Amém? Houve esse grupo que caminhou com Jesus desde o seu batismo no Jordão até o momento que ele foi assunto aos céus. Esse grupo nós vamos chamar de igreja primitiva, né? Porque a igreja ela não começa só quando Jesus morre, né? Só quando o Espírito Santo desce, perdão. A igreja ela começa, o significado da palavra igreja é eclésia. Eclésia é de ajuntamento. Todo aquele ajuntamento que estava em torno de Jesus Cristo, no coração daqueles que tinham fé, já era igreja. Amém? Já era igreja. Eles estavam ouvindo e seguindo a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo. Eles estavam discernindo aquela voz e acompanhando. Nesse contexto é que surge o texto de Lucas que eu falei para vocês aqui. Quando Jesus diz, olha, fiquem na cidade ou fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês me serão testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria.
essa eclésia, esse ajuntamento que começou lá no sermão das bem-aventuranças, ou alguém que resolveu seguir Jesus porque viu algum milagre acontecer, ou porque ouviu de alguém dizer que ele era o Filho de Deus, não importa, aquele ajuntamento que estava em torno de Jesus, que não abriu mão dessa convicção de fé, de que de fato ele era o Filho de Deus, mesmo quando ele estava lá crucificado. Esse grupo ouviu essa instrução, fiquem em Jerusalém, e eles sabiam que era a voz de Jesus, amém? Eles não imaginaram que era um fantasma ou alguma coisa semelhante, eles sabiam, essa é a mesma voz que a gente já escutou, essa é a voz do Mestre, e ele está dizendo, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Essa promessa que Jesus está fazendo é a promessa do Espírito Santo. Ela foi profetizada no Antigo Testamento de várias formas, mas hoje eu vou escolher só uma dessas formas para falar de avivamento. Abra comigo em Ezequiel capítulo 37, por favor. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. É um texto bastante conhecido, que é o texto da visão do Vale de Ossos Secos, né? Nesse texto aí, do verso 1 em diante, vocês vão ver registrada a experiência do profeta Ezequiel. Nessa experiência, ele teve uma visão de um vale, né, um lugar amplo, em que haviam muitos ossos, e esses ossos estavam secos. Deus então pergunta ao profeta se ele acreditava que aqueles ossos poderiam ressuscitar. O profeta diz, Senhor, tu sabes, Ezequiel 37, verso 1 em diante. E daí por diante, a Bíblia diz que o profeta vai começar a profetizar. E a primeira coisa que ele chama é o quê? Vem dos quatro cantos, ó Espírito. Que Espírito é esse? Diga comigo, o Espírito de vida. O Espírito Santo. Avivamento, no sentido etimológico da palavra, tem a ver com trazer vida a algo que não está vivo. Então, quando o profeta diz, vem dos quatro ventos, dos quatro cantos e sopra sobre esses ossos, ele está clamando por avivamento. Lá em Gênesis, eu não vou ler agora o texto de Ezequiel 37, mas segura ele aí. Lá em Gênesis, no capítulo 1, quando a terra está em caos, né? A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, haviam trevas sobre a face do abismo, mas quem estava lá? Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha, novamente o Espírito Santo trazendo vida ao que não tinha vida. Você está comigo? Esse mesmo Espírito de Gênesis 1, que é o Espírito de vida, o Espírito da criação, é o mesmo Espírito profetizado pelo profeta Joel no capítulo 2, quando ele diz, nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É o mesmo Espírito profetizado pelo profeta Jeremias, quando ele diz que o nosso coração seria trocado, o coração de pedra seria tirado, um coração de carne seria colocado. A lei do Senhor seria colocada no nosso coração, e o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. O profeta já estava dizendo, naquele tempo eles nem vão precisar de alguém que os ensine, porque todos eles conhecerão a palavra. Amém? Eu sempre gosto, quando eu falo desse versículo, de abrir um parêntese. Não significa que as pessoas não precisariam de mestres na palavra. Significa que o pouco da revelação que elas tivessem seria suficiente para elas serem alimentadas. A mesma unção que está sobre você é a mesma unção. A mesma unção que está em você é a mesma unção que está sobre mim nessa noite para te ensinar a palavra. Não são duas unções, é a mesma unção que opera tudo em todos. Então, quando ele diz, não vai haver necessidade que ninguém ensine, é porque não haveria uma outra voz à parte da unção. Você está comigo? Então, esse Espírito Santo de Ezequiel 37, o Espírito é o mesmo Espírito de Gênesis 1, é o mesmo Espírito profetizado por Jeremias, é o mesmo Espírito profetizado por Joel e, por fim, profetizado pelo próprio Jesus, chamado de Consolador, ou a palavra
Paráclito, chamado para estar ao lado, como se fosse uma companhia frequente que caminha, né? Como Eva estava para Adão, o Espírito Santo estaria para a igreja, chamado para estar ao lado. Então é o mesmo Espírito durante toda a Bíblia se movendo. Esse mesmo Espírito desse tamanho e tão poderoso habita dentro de você, crente. Amém. E é por isso que avivamento acontece, porque tem vida dentro de você. Embora áreas da sua vida estejam como que mortas, mas a vida dentro de você na pessoa do Espírito Santo. Então eu queria começar dizendo, a partir dessa visão de Ezequiel 37, que esse espírito de vida, ele não colocou esse exército de pé imediatamente. Se avivamento é trazer vida ao que está morto, vamos então entender como é que Deus traz vida ao que está morto. Como foi que Deus trouxe vida ao que estava morto na visão de Ezequiel? Diga comigo, um passo de cada vez. Diga, Deus não tem problema de lidar com as estruturas mais íntimas do ser humano. Na visão do profeta, Deus lidou com os ossos, juntando cada osso a seu osso. Deus lidou com os nervos, com a pele, com a carne. E por fim, colocou aquele exército de pé. Mas não despediu cada um para sua casa. Eles estavam juntos como um exército poderoso em extremo. Porque avivamento, embora comece de algo de forma pessoal, vocês já aprenderam comigo, ele tem esferas. Ele vai para o nível conjugal, familiar, congregacional, social, depois nacional, até internacional. Mas é como um fogo, uma onda que reverbera nas outras esferas. Não é para ser algo que fica como que de posse do indivíduo. Eu sou avivado e esse é meu avivamento. Não é assim. Aqui nós tínhamos um exército de pé. Você só é avivado quando você está na comunhão dos santos. Amém? Não existe avivamento para alguém que fica de longe, à parte, afastado do que Deus está fazendo. Na igreja primitiva, eles estavam juntos ou separados? Juntos. A Bíblia diz que eles ficaram em Jerusalém esperando essa tal promessa, que eles nem sabiam de fato do que se tratava. Sabiam que tinha a ver com o derramar do Espírito Santo, mas como seria esse derramar do Espírito Santo? Se não tem nenhum lugar na Bíblia que dê esse exemplo. O que seria esse derramar do Espírito Santo? Se eles não têm um lugar para olhar como referência, tudo que eles têm são profecias sobre algo que ainda iria acontecer. Eles não tinham um lugar para olhar, vamos esperar que vai acontecer assim, desse jeito. Não, vai acontecer assim, desse jeito, porque aconteceu assim em tal lugar da Bíblia. Não é assim. Avivamento é uma experiência única em cada geração. Deus se revela de modo novo em cada grupo, em cada povo. Deus surpreende através de avivamento. E com a igreja primitiva foi algo poderoso. Estavam reunidos ali, todos eles no mesmo lugar. A Bíblia diz, Atos no capítulo 2, que eles estavam reunidos, aguardando essa promessa. E a Bíblia diz que de repente se ouviu um barulho e um som como que de um vento forte. E aquele barulho, aquele som, encheu aquela casa onde eles estavam congregados. Então, teve um impacto auditivo. E a Bíblia diz, e foram vistas pousar sobre cada um deles línguas repartidas como que de fogo. Cada um deles, à medida que o Espírito ia sendo derramado, de modo individual. A Bíblia é específica. Abra comigo em Atos 2, só para você acompanhar essa leitura de modo passo a passo, porque esse ponto é um ponto muito importante. Inclusive, quem escreveu Atos foi Lucas, que era um historiador da época, contratado para isso, e ele vai falar nos detalhes. Aproximando-se o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, o barulho de um vento, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram
Não foi uma pessoa só que viu. Não foram duas pessoas só que viram. E viram línguas repartidas. Eram línguas diferentes. Repartidas como que de fogo. A palavra fogo tem a ver não era um formato de uma língua que pegava fogo. Tem a ver com o fato de que, como o fogo se alastra, aquelas línguas se alastravam à medida que o Espírito pousava sobre cada pessoa. E viram línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Diga comigo, de modo individual, no ambiente coletivo. Diga de novo, de modo individual, no ambiente coletivo. Diga de novo, de modo individual, no ambiente coletivo. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para se derramar sobre a sua vida, de modo individual, no ambiente coletivo. Porque o Espírito de Deus trabalha no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Você está comigo? Todos eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram, gente, não havia nada na Bíblia sobre alguém ser cheio do Espírito Santo. Nós temos o exemplo de Saul, que dança com os profetas quando o Espírito vem sobre ele. Nós temos ali um movimento de dança em Saul. São poucos momentos na Bíblia. A maioria dos reis, sacerdotes que eram ungidos, não tinha nada de tão especial assim, uma manifestação física, que eu quero dizer. Mas, fora esse episódio de Saul, eu não estou me recordando agora de um outro movimento na Bíblia. Pode ser que tenha passado algum despercebido. Mas fora isso, eu não estou me lembrando. Aqui, Lucas vai dizer o que é ser cheio do Espírito Santo. Lucas não era judeu. Ele não conhecia a história do povo judeu. Ele não sabia sobre o Espírito vir, sobre reis, profetas e sacerdotes. Ele não sabia sobre o óleo da unção ser derramado para separar pessoas para o ministério. Ele não sabia que Deus tinha profetizado que um Espírito pousaria sobre as pessoas. Então Lucas, de modo didático, ele vai explicar o que era esse ser cheio do Espírito Santo. Você está compreendendo? E ele vai dizer, vá comigo, volte lá. Todos, verso 4, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. De que jeito? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem é que concedia? Quem é que concedia? O Espírito Santo. Em Jerusalém, que era a cidade onde eles estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, porque o trem fez um barulho grande, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Agora preste atenção na fala de Lucas. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua de origem. Presta atenção no que Lucas está dizendo. Línguas foram derramadas sobre eles. Línguas concedidas por quem? Pelo Espírito Santo. Quando o povo que está lá, por conta da ocasião da festa de Pentecostes, quando os judeus dispersos voltavam a Jerusalém nas suas festas, era esse momento aqui. Quando eles ouvem esse barulho, eles vão lá para ver do que se trata. E quando eles se aproximam, eles escutam na sua própria língua de origem. Não é que eles estavam falando a língua de quem estava ouvindo. Quem estava ouvindo, ouvia na sua própria língua, como que uma interpretação simultânea. Você está comigo? Eles ouviam o quê? Olhe para o texto. Ouvindo aquela... Peraí, gente, eu parei aonde? 6. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam. Agora, por que eles ficavam pasmos e se maravilhavam? Diga comigo, porque não era natural.
não era normal, não era uma coisa já vista. Você não se maravilha com o que é óbvio, porque já faz parte da sua realidade. Eles estavam pasmos e maravilhados com o que eles estavam vendo. E perguntavam uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? É o povo que acompanhava Jesus na Galileia. Então, como é que os ouvimos, cada um na nossa própria língua nativa? Olha quantos povos estavam lá: partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Diga assim: todo mundo antigo estava ali representado. Amém? Todo mundo antigo estava ali representado em cada uma dessas etnias. E o Espírito Santo, na boca daqueles que estavam cheios dele, falava de uma forma tão poderosa que aqueles que ouviam na sua própria língua. Diga comigo: avivamento é uma linguagem sobrenatural de poder que revela a grandeza de Deus no mundo caído. Avivamento é uma linguagem sobrenatural. Você é cheio do Espírito Santo para quê? Para testemunhar, dar testemunho, falar do que aconteceu com você. Sabe qual que é o erro de muito crente? Eles querem pregar. Irmãos, o ministério é para quem Deus chama. E com isso eu não estou colocando uns em cima e outros embaixo. É Deus quem escolhe. É Deus quem sabe o preço que cada um dos seus ministros paga. Eu sei o preço que eu pago. E não é pequeno. Agora, foi a minha escolha. Eu disse sim e não arredo o pé dessa decisão. Só quando Jesus me levar. Agora, o poder para testemunhar, inicialmente falando, é para você falar do que aconteceu com a sua vida. É por isso que não existe evangelho sem transformação. Qual é o seu testemunho? Quem você era e quem você é, quem sua casa era, quem sua casa é, como você vivia, como você vive, o que você pensava, o que hoje você pensa. Poder para testemunhar. Em outras palavras, o Espírito Santo estaria fazendo conosco o mesmo que ele fez com Jesus. Enquanto Jesus pregava, o Espírito Santo ampliava aquela mensagem e cada pessoa que ouvia, recebia no seu coração aquela mensagem como se fosse feita exclusivamente para ele ou para ela. É isso que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você, enquanto você fala do que Deus fez na sua vida. É por isso que esse evangelho, que não há transformação, não é um evangelho verdadeiro, não é um evangelho genuíno, e não existe avivamento sobre um falso evangelho. Só existe avivamento sobre o verdadeiro evangelho. Então eu não posso aceitar, nem você, que avivamento seja um movimento que não tem a ver com transformação pessoal. É poder para você testemunhar. Enquanto você estiver falando do que Deus mudou na sua vida, segure a sua cadeira e me ame com o que eu vou dizer. Enquanto você estiver falando do que Deus fez na sua vida, enquanto você estiver falando do que Deus transformou você, das cadeias que Ele quebrou, de como Ele mexeu nas suas estruturas mais íntimas, assim como Ezequiel 37, as pessoas vão ser transformadas, elas vão ficar maravilhadas, elas vão ficar pasmas, porque você vai estar testemunhando com poder. Pastora, essa é a parte que eu vou mandar você se segurar no banco.
Eu não sei não o que Jesus fez na minha vida. Assim, eu era triste, hoje eu não sou mais. A alegria de Jesus mora em mim. Você precisa se converter. Escute, você precisa se converter. Não existe avivamento sem que Deus lide com as suas estruturas mais íntimas. É possível uma pessoa ser crente e não ser avivada ou convertida? É. Porque crente é crer. E a Bíblia diz que até os demônios creem. A diferença entre o crente e os demônios é que no crente essa fé é o ponto de partida para uma revolução interna. E os demônios não têm chance de transformação. Não pare porque você é crente. Crente é só o começo da sua vida. Você pode ter 30 anos de igreja. Você não foi chamado para ser crente. Deus quer lidar com o seu interior, querido, querida. Deus quer lidar com a sua alma. Deus quer lidar com suas mazelas. É por isso que Ele me chama e te chama para um lugar de oração. É por isso que Ele me chama e te chama para um lugar onde a palavra é pregada. É por isso que Ele te confronta enquanto a palavra está sendo pregada. Crente por crente, até os demônios são. Deixa Deus lidar com você. Todo o meu esforço, enquanto pastoreio essa igreja, enquanto Deus me permitir, vai ser com que você converta a sua vida. Jesus não desejou que nós tivéssemos uma poesia sobre Ele. Ele queria que quando nós falássemos sobre o que Ele fez, saísse com poder. É isso que é avivamento. A Bíblia diz lá em Ezequiel 37 que aqueles ossos estavam mortos, assim como eu e você. A Bíblia diz que todos nós, eu, você e todo mundo, não tem acepção de pessoas. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Todos nós, eu e você, somos como esse vale de ossos secos. Mas Deus levanta alguém em algum lugar que começa a pregar a palavra e a profetizar vida. E a gente vai ouvindo aquela palavra, daqui a pouco aquilo que eram apenas ossos separados começam a se juntar. Daqui a pouco nós já temos uma estrutura junta, coerente. Já não estamos mais aos pedaços. Depois dessa estrutura, começa a vir carne, nervos, pele. Porque Deus lida conosco, não é de fora para dentro, amado, amada. Deus lida conosco de dentro para fora. Avivamento não é uma música. Avivamento não é uma igreja que grita. Avivamento é gente que foi transformada dos ossos para fora. Não tinha mais lugar, um lugar mais profundo que Jesus pudesse dar de exemplo na sua palavra. Qual que é o lugar mais profundo, mais remoto? Um cadáver? Não, não é um cadáver. Em decomposição? Não, não é em decomposição. É um esqueleto. Não tinha um outro lugar, o suspiro. Deus está falando que Ele quer lidar com a sua igreja de dentro para fora. Querido, abra seus ouvidos, Jesus está voltando. Eu não sei como está a sua cabeça, nem o seu coração, mas você precisa de entender definitivamente que Deus quer um conserto com a sua vida. Ele quer que você fale com poder, que você pregue com poder, que você ensine com poder, se você tem chamado para isso.
Mas mesmo que você não tenha nenhum chamado no ministério, você precisa dizer com poder o que Ele fez na sua vida. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu era órfã. E com toda essa orfandade, pedante, egoísta, cresci em berço de ouro, com babá, com empregadas. Não tinha noção de trabalho, não tinha noção de esforço, não dava valor a nada, era orgulhosa. Desde pequena fui ensinada nas escrituras, mas esse conhecimento em boa parte dos meus anos só me promoveu a uma mini teóloga. Os anos se passaram e eu comecei a enxergar que se desde cedo Jesus não lidasse com os meus ossos, o meu fim seria como os demais, independente do berço e do legado que eu havia recebido. Deus me trouxe para essa cidade, Aracaju, em 17 de março de 2007. E aqui eu não tive nada de filhinha de papai. Fui julgada, humilhada, condenada, traída, xingada. Chamada em ministério, colocados na lata do lixo, desacreditada, chorei demais sozinha. Deus me quebrou todinha. Ele falou com os meus ossos. Queridos, e quando eu entendi que tudo que tinha sobrado eram os meus ossos, foi nesse momento que eu gritei pelo Espírito Santo. Minha teologia não me levava a lugar nenhum. Os pastores que me ajudavam não podiam fazer mais nada. Minha família não podia fazer mais nada. Meu marido não podia fazer mais nada. E não havia nada que saciasse a minha alma. E já pastora, eu entreguei a minha vida para Jesus de novo. E Ele começou pelos meus ossos e transformou a minha vida. Eu não tenho uma poesia, e você também não. O que salva não é a quantidade de vezes que você vem na igreja, não é o quanto você dizima, não é quantas músicas você toca, não é isso. Isso é muito bom, mas Deus, Ele não está interessado em nos perfumar. Ele não está interessado em bailar conosco. Oh, querido, como isso me dá um negócio no coração. Um nervoso, me sobe uma coisa. Quando eu vejo as pessoas poetizando o evangelho, sem vida nenhuma. É outro tipo de droga, a droga gospel, a neurose gospel. Tão eficaz quanto a maconha e a cocaína. O que transforma o homem é de dentro para fora. É você entender que o que está em suas mãos não é o que Deus precisa. Deus precisa do que está dentro de você. Avivamento começa por aí. É por isso que os grandes avivamentos foram movidos por um grande arrependimento. A consciência. Você está comigo? A consciência. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que você veio oferecer para Deus hoje? Suas canções, suas ofertas, sua oração. Ele recebeu tudo isso. Mas Ele continua com uma expectativa. Entregue os seus ossos. Entregue o seu lugar mais íntimo. Entregue o seu lugar mais profundo. Isso aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de sensacionalismo, mas essa pode ser a última mensagem que você está ouvindo. E se for, o que você vai fazer com isso? Eu amo vocês. Não haveria uma igreja melhor para eu pastorear.
Essa igreja suportou meus sofrimentos, me ama, me mima, me cuida, eu amo vocês. Mas esse amor não salva. Nem o de vocês por mim, nem o meu por vocês. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Seus ossos, seus cacos. O que foi que eu entreguei para Deus? Um ministério falido, um casamento quebrado, uma alma destruída, confusão mental, dor, uma vida financeira toda esculhambada. Meus ossos. Mas Jesus pegou esses ossos, querido. E para a glória dele, todos nós estamos aqui. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa mensagem tem endereço certo. Todos vocês. Não é para 1, nem para 2, nem para 3, nem para 5. Para todos. Inclusive eu. Inclusive os que estão ensinando nas salinhas lá atrás. Todos, até os que não estão no culto hoje. Todos nós. Todos nós. Aquele avivamento de Atos 2. Não era de um povo apaixonado, como o povo diz por aí. Paixão dura pouco, irmão. É um povo que deu para Jesus os seus ossos. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. E elas estavam ali em Jerusalém, obedecendo aquela palavra e aguardando. Enquanto elas aguardavam, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles nunca mais foram os mesmos. Esse povo foi o mesmo que se entregou para ser morto pelo Evangelho. Esse é o povo que se entregou voluntariamente para ser martirizado pelos imperadores romanos. E quanto mais eles sofriam, mais eles se multiplicavam. Isso não é paixão, isso é amor verdadeiro. É um povo que encontrou o sentido da sua própria vida. Ah, pastora, mas Deus não realizou esse meu sonho. E se ele não realizar, irmão, glória a Deus. Ele não realizou um bocado de sonhos meus também, mas realizou muitos meus. O Evangelho não é sobre sonhos realizados. O Evangelho é sobre alguém que estava morto e voltou a viver. Avivamento começa pelos ossos. Começa do seu lugar mais íntimo, mais profundo. Avivamento começa desse lugar. Desse lugar, com Deus passando do seu fogo em tudo dentro de nós. E por causa desse povo aqui de Atos 2, nós estamos aqui. Diga comigo, não foi uma paixão. Diga, paixão não atravessa séculos. Paixão não atravessa milênios. Diga, mas vida, legado, transcende. O que nos alcança hoje não é a paixão da igreja primitiva. É um povo que se entregou, que não teve a sua vida por preciosa. Isso é avivamento. Você está comigo? Tudo que eu preguei, eu não anotei. E tudo que eu anotei, eu não preguei. Mas eu vou usar a última linha para dizer que eu não abri o tablet. Pelo menos 4 passos para você mentalizar. Igual eu faço lá no Kids. Diga comigo, ouvir, obedecer, ser cheio e testemunhar. Ouvir, obedecer, ser cheio, testemunhar. Ouvir, obedecer, ser cheio,
testemunhar. Ouvir, obedecer, ser cheio e testemunhar. Das mínimas às coisas maiores. Você é a prova de avivamento que alguém precisa ver e ouvir. Deus nos visita de modo individual, no ambiente coletivo, mas Ele vai nos usar em qualquer lugar que nós estejamos. Qualquer lugar. Onde estão as pessoas dessa igreja que desejam isso? Se coloque de pé.